Boa noite, veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 18 de agosto. A Prefeitura do Rio decide tornar obrigatória a vacinação dos servidores públicos contra a Covid. Recife registra a primeira morte por dengue este ano. A seca faz desaparecer os principais cartões postais da Chapada dos Guimarães. E ainda, um dos animais criados em cativeiro mais velhos do Brasil completou 64 anos e ganhou uma festa. É agora no Brasil TV. Os servidores municipais do Rio e os prestadores de serviços serão obrigados a apresentar a carteira de vacinação com as doses contra a Covid. Esse decreto é da Prefeitura e foi publicado hoje. Desde o começo da campanha de vacinação, o Ruan monitora a quantidade de doses disponíveis na cidade. Hoje, ele foi o primeiro imunizado na inauguração do posto de vacinação no Palácio Tiradentes. E tem um recado para quem poderia, mas ainda não veio. A imunização é um pacto coletivo, a gente precisa que todo mundo se vacine para que a gente consiga sair dessa situação. A cidade do Rio subiu o tom. Hoje, o prefeito Eduardo Paes publicou um decreto determinando que a vacinação contra a Covid-19 é obrigatória para todos os servidores e empregados públicos municipais, assim como para os prestadores de serviço. O decreto diz ainda que a recusa, sem justa causa, em submeter-se à vacinação é falta disciplinar passível de sanções. As exceções ainda não foram definidas. Por enquanto, nenhum servidor ou contratado vai ser punido. A Prefeitura vai regulamentar o texto publicado hoje. Segundo a Secretaria de Saúde, em setembro, o município vai dar 30 dias para que os trabalhadores mandem uma cópia de seus comprovantes de vacinação para o RH do órgão onde trabalham. A partir daí, quem não comprovar passa a responder processo administrativo, que pode terminar até em demissão. A vacinação protege ao servidor, mas também protege a todos os outros servidores e as pessoas com quem ele convive. Então é muito importante que o servidor se vacine, também cobre dos demais que se vacinem, e o servidor que não se vacinar vai responder ao inquérito administrativo e pode até perder a sua função pública. A Prefeitura tenta evitar um novo colapso no sistema por causa do avanço da variante Delta. Essa manhã, a rede pública de hospitais no Rio tinha 818 pacientes internados com Covid-19. A taxa de ocupação em UTI chegou a 96%. Isso porque pessoas com sequelas graves da Covid também estão nos leitos dos hospitais de referência. Ao todo, 1.070 leitos para pacientes com coronavírus estão ocupados nos hospitais do Rio. A aplicação da segunda dose está normal na capital. A Prefeitura diz que há estoque de todas as vacinas, incluindo 230 mil unidades da AstraZeneca da Fiocruz. Os postos já podem usar imunizantes diferentes para a segunda dose em caso de necessidade. Para o Lucas, hoje foi um dia de reafirmar direitos, inclusive o direito à vacina. Não é algo individual que vai acabar com esse Covid, que vai acabar com todas as variantes. Então, se todo mundo tomar, a sociedade vai ficar imunizada e o coronga não pode aí evoluir e matar mais gente. E empatia, né, galera? Olha, em Goiás, servidores da educação que se negarem a tomar a vacina contra a Covid terão que fazer exames de coronavírus a cada 15 dias e vão ter que pagar do próprio bolso. O Gabriel Garcia explica pra gente. Oi, amigos do Brasil TV. A Secretaria de Educação de Goiás disse que 415 servidores da área não se vacinaram contra a Covid-19. Eles se recusaram a receber a dose contra o coronavírus. Essa é uma situação que preocupa o governo do estado, que disse que já está tomando providências. Uma das medidas adotadas até agora é exigir um teste contra a Covid-19 a cada 15 dias para esse funcionário e que ele mesmo tenha que pagar por esse exame. Ao todo, são 39 mil servidores aqui no estado de Goiás que atuam na área da educação. 97%, segundo a Secretaria, já estão vacinados com uma dose. A ideia do governo do estado é que até o fim do mês de setembro, todos eles já tenham recebido a segunda dose. Depois do fim das restrições de público e horários para os setores econômicos no estado de São Paulo, a Sociedade Paulista de Infectologia divulgou uma carta alertando para o perigo da variante Delta. O texto defende uma flexibilização mais gradual e lenta das atividades. Higienização das mãos, distanciamento, uso correto de máscaras, isso tudo se torna ainda mais importante agora que o governo liberou o horário normal e público de 100% dos setores da economia.
A dona Nilza sabe disso e fica de olho nos espertinhos. Eles usam máscara, não usa direito, máscara no pescocinho, carregando na mãozinha, no bolsinho, não adianta. É para ser usada, né? Sem as restrições, esse restaurante já pode voltar a encher o salão. É o que o dono quer. Mas ele também quer evitar que a variante Delta provoque uma volta aos momentos mais duros da pandemia. Vamos ter uma dor de cabeça um pouquinho a mais, mas que a gente vai seguir os protocolos, lógico. E ele tem razão. Embora a torcida seja pelo controle da pandemia, a variante Delta ainda pode trazer dor de cabeça mesmo, inclusive de acordo com essa carta divulgada pela Sociedade Paulista de Infectologia. A associação manifesta extrema preocupação com as recentes medidas de flexibilização e defende uma reabertura mais gradual e lenta diante dos riscos representados pela variante. Segundo esse médico, só uma dose da vacina não é suficiente para proteger contra a Delta. Você precisa ter as 2 doses para realmente ter uma proteção adequada. As vacinas disponíveis até o momento, isso no mundo inteiro, elas não têm a mesma proteção do que contra as variantes anteriores identificadas. Laboratórios parceiros do governo já confirmaram até agora 231 casos da variante Delta no estado. Mesmo diante dos números, o secretário estadual da Saúde defende a flexibilização. Nós temos 45 milhões e 500 mil pessoas vacinadas, são 93% da nossa população alvo que recebeu pelo menos a primeira dose. Ter vacinação expandida e, ao mesmo tempo, o uso de máscara é algo que tende a fazer com que haja um controle dessa progressão. Já o secretário da capital diz que está tomando medidas para conter a variante Delta. Toda a nossa rede de atenção básica, a distribuição de máscaras N95 para as pessoas sintomáticas respiratórias, a testagem, ela continua. Vamos falar de outras doenças. O Recife confirmou a primeira morte por dengue no ano. A Camila Torres é quem tem os detalhes. O homem que morreu tinha 76 anos, morava no bairro de São Martim, no Recife. Ele morreu no dia 27 de maio, uma semana depois de dar entrada em uma unidade de saúde com febre, dores no corpo, manchas na pele e inchaço. A causa da morte por dengue foi confirmada agora. Outras 28 mortes estão sendo investigadas aqui no estado porque podem ter sido em consequência de alguma arbovirose, ou seja, dengue, chikungunya ou zika. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, do dia 3 de janeiro a 31 de julho deste ano, foram notificados 16.516 casos suspeitos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Com relação ao mesmo período do ano passado, o aumento é de 360% nas notificações e aumento de 435% nas confirmações de arboviroses. De Pernambuco, Camila Torres, para o Brasil TV. A Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar organizações sociais suspeitas de participar de um esquema de desvio de dinheiro público durante a pandemia. O Ingo Miller é quem tem as informações. Olá, Marcelo. A Polícia Federal investiga um grupo de empresários suspeitos de fraudes e superfaturamento de contratos na gestão de hospitais do Pará durante a pandemia de Covid. Além do Pará, são investigados crimes em outros 7 estados. Segundo a Polícia Federal, o prejuízo aos cofres públicos causados por esta quadrilha pode chegar a 450 milhões de reais. Esta é a segunda fase da operação, que em setembro do ano passado teve como alvo o governador Helder Barbalho e resultou na prisão de 2 secretários de Estado. Essa parte do inquérito foi desmembrada na Justiça e corre de forma separada, no STJ. O governo do Pará disse em nota que rompeu com essa organização social investigada, que não tem mais nenhum contrato vigente com o grupo suspeito de práticas criminosas e que está contribuindo com as investigações da Polícia Federal. Marcelo. O Ministério Público e a Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão no IGES, que é o instituto que administra hospitais e UPAs no Distrito Federal. A investigação apura se houve superfaturamento na contratação de leitos de UTI. O maior hospital público do DF, vasculhado por policiais e promotores. E não foi só o base. O Hospital de Santa Maria também foi um dos alvos de busca e apreensão desta manhã.
Os 2 hospitais são administrados pelo IGES-DF. A sede do Instituto, que fica no começo da Zanorte, recebeu promotores e policiais. Eles chegaram cedo, quando o órgão ainda estava vazio. Quando os funcionários chegaram, foram impedidos de entrar no prédio. Os investigadores saíram com documentos, computadores e mídias. Os investigadores estão atrás de mais provas que possam explicar um suposto esquema montado dentro do IGES-DF na contratação emergencial de leitos de UTI entre março e outubro do ano passado, em plena pandemia. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, aponta a existência de uma organização criminosa em que funcionários do IGES favoreceram a contratação de 2 empresas que cobraram preços superfaturados por esses leitos de UTI. Segundo a investigação, o IGES contratou emergencialmente 80 leitos de UTI. A Domed ficou responsável por 50 leitos do Hospital de Santa Maria. A OAT, Organização Aparecidense de Terapia Intensiva, por 20 leitos no Hospital de Base e 10 na UPA de São Sebastião. Os investigadores suspeitaram dos preços cobrados que, segundo eles, serviram para desviar milhões de reais do dinheiro público. Em abril de 2020, a Domed cobrou do IGES R$ 4.200 por diária de UTI. Em maio, um mês depois, a mesma empresa fechou o contrato com a Secretaria de Saúde e cobrou R$ 3.000 a diária. Já a diária da UTI da OAT, segundo a investigação, era de R$ 5.800. Ainda de acordo com a investigação, houve ilegalidade na contratação, como falta de documentos básicos, prazos não cumpridos e não fornecimento de remédios e mão de obra em quantidade e qualidade, como exigido em contrato. Entre os investigados, funcionários do IGES, atuais e antigos, como 2 ex-presidentes, Sérgio Luiz Costa e Francisco Araújo. Francisco Araújo recebeu os investigadores em Manaus, onde está visitando os filhos. Ele viajou semana passada depois que a Justiça autorizou. Isso porque o ex-secretário está sendo investigado em processo que responde por causa de outra operação a falso negativo. Em agosto do ano passado, o então secretário de Saúde foi preso em casa por suspeita de fraude na compra de testes de Covid. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde disse que a ação do Ministério Público apura supostas irregularidades em contratos de empresas prestadoras de serviço em gestões anteriores. A Secretaria de Saúde informou que colabora com os órgãos de controle e com a Justiça, fornecendo as informações. A defesa do ex-secretário de Saúde, Francisco Araújo, disse que só vai se pronunciar depois que tiver acesso aos documentos. Nós não conseguimos contato com o ex-presidente do IGES, o Sérgio Luiz Costa. A Polícia Federal apreendeu quase 6 toneladas de maconha em Sergipe. De acordo com os agentes, foi a maior apreensão dos últimos anos dessa droga, que vinha do Paraguai. A barreira policial foi montada por agentes da Polícia Federal na BR-101, em Japaratuba, no leste de Sergipe. Os compartimentos com a maconha foram encontrados escondidos na carroceria de uma carreta bitrem. O caminhão levava uma carga de argamassa. Ao abrir o compartimento, os agentes encontraram os tabletes de maconha. No total, foram contabilizadas 5 toneladas e 600 quilos da droga. De acordo com a Polícia Federal, essa foi a maior apreensão de maconha paraguaia dos últimos anos de toda a região norte e nordeste. O condutor da carreta foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça de Sergipe. E quase 2 toneladas de maconha foram apreendidas na rodovia Raposo Tavares, em Espírito Santo do Turvo, que fica em São Paulo. Segundo os policiais rodoviários, a droga estava no compartimento de carga de um caminhão com placas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eram mais de 1.700 tijolos de maconha que juntos pesam 1.800 quilos da droga. A Operação Passe e Proteção acontece em uma parceria com a Polícia Federal. E outra ação da Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa que fazia o transporte de cocaína por rodovias que ligam o Mato Grosso do Sul ao sul do país. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão contra suspeitos que agiam na região de fronteira com o Paraguai e recrutavam pessoas conhecidas como mulas do tráfico para transportar droga para Curitiba, no Paraná. Além dos mandados, foram apreendidos cerca de 246 quilos de cocaína, uma arma e munições. A investigação da Polícia Federal começou em maio deste ano aqui no estado, depois da apreensão de 35 quilos de cocaína que estavam escondidos dentro do tanque de combustíveis de um carro. Com isso, a quadrilha passou a ser monitorada.
O nome da operação Follow Me faz alusão ao modo que o grupo agia, sempre fazendo o trabalho de batedores, guiando os traficantes até o endereço da entrega da droga. De Dourados, Gessé Lopes para o Brasil TV. Moradores de um bairro de Salvador acordaram assustados com tiros, os ônibus deixaram de circular e as escolas foram fechadas. O Mauro Anchieta nos conta essa história. A troca de tiros, segundo a polícia, foi entre quadrilhas que disputam o tráfico de drogas numa comunidade chamada Penacho Verde, no bairro de Valéria, e começou por volta das 6 da manhã. Com a chegada da polícia militar, incluindo grupamentos especializados, o tiroteio ficou ainda mais intenso. Os disparos foram ouvidos por mais de 2 horas. Um homem de 32 anos, que, segundo moradores, estava saindo para o trabalho, foi baleado na barriga. Ele foi levado para a unidade de saúde do bairro e mais tarde para um hospital. Há uma semana, o bairro de Valéria vem sofrendo com tiroteios entre traficantes. No portão de uma escola que já foi atingido por tiros, a comunidade pede paz. As aulas presenciais estão suspensas em 3 escolas públicas de Valéria por causa da violência. A situação no momento é de uma tranquilidade aparente. Não se ouviram mais tiros, mas a polícia militar mantém um patrulhamento reforçado e vai ficar no bairro por tempo indeterminado. Até o momento não há informações sobre prisões. Uma parte do comércio reabriu, mas os ônibus ainda não voltaram a circular. Mauro Anchieta para o Brasil TV. Veja a seguir. Cadê, hein? O véu da noiva, a cachoeira que é a principal atração do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, está quase desaparecendo. Há mais de 80 dias não chove na região. Brasil TV de volta e a gente fala agora da seca na região central do Brasil. O Distrito Federal está sem chuva há quase 2 meses, pouco mais até do que isso, e entrou em estado de alerta por causa da baixa umidade do ar. É cedo no nascer do sol que a Maria Zilda inicia a jornada de trabalho nas ruas e avenidas do Gama. Entre a limpeza de uma quadra e outra, tem que sobrar um tempinho para se hidratar. É muito difícil trabalhar nessa época com essa secura. 8 horas, 8h30 já começa a esquentar muito. Depois de meio-dia dá uma canseira muito grande. Para Romilza, não é exagero dizer que os meses de estiagem são sofridos. Minha filha, minha pressão abaixa 24 horas, mulher. Minha pele resseca, o olho, o nariz, tá um caos. É difícil viver uma vida dessa, tá difícil. Mas o que está acontecendo? O meteorologista explica. Esse quadro se deve à atuação e permanência de massas de ar seco, que são muito comuns durante esse período, principalmente na estação do inverno. A sensação é de quase deserto. Desde ontem o DF está em alerta laranja por causa da umidade, que tem ficado abaixo dos 20%. E o recomendado pela OMS como ideal para a saúde é de mais de 50%. Então isso quer dizer que tem menos água no ar aqui no Distrito Federal. E aí os lábios racham, a pele seca, o nariz pode sangrar e o cansaço chega bem mais rápido. Praticar exercícios físicos é um desafio. Os especialistas recomendam evitar atividades ao ar livre entre 10 da manhã e 4 da tarde. Esse médico explica que os cuidados com a saúde precisam sim de mais atenção. Todo ano, nesse período, a baixa umidade do ar faz com que a poeira, a fumaça, ela fique em suspensão por mais tempo no ar. Essa baixa umidade, junto com todos esses alérgenos que vão ficar no ar por mais tempo, faz com que os quadros alérgicos, eles fiquem piores. E o que fazer para amenizar a situação? Beber muito líquido durante todos os dias, evitar se expor às baixas umidades, usar roupas leves, lavar o nariz e os olhos com soro fisiológico, espalhar toalhas úmidas, bacias com água pelo seu ambiente, a fim de melhorar a umidade do ar naquele local. Hidratação é a melhor forma de prevenir os sintomas. Não para por aí. No Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães, região centro-sul do estado, o município decretou situação de emergência. Já são 85 dias sem chuva significativa. E aí os moradores estão sofrendo com essa falta de água.
Cachoeiras e mirantes são os principais atrativos de Chapada dos Guimarães, mas a seca esse ano está ofuscando a paisagem. Mal dá para ver a queda d'água e o mais impactante é saber que aquela é a Cachoeira Véu de Noiva, o ponto turístico mais visitado do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. O volume de água está extremamente baixo para o mês de agosto. A gente costuma ter esse impacto, né, do nível da cachoeira tá tão diminuído, geralmente, né, no final do mês de setembro. A guia ficou impressionada com a comparação entre as fotos que tirou em agosto de 2019 e agora. Agora tá só a neblina da cachoeira. É preocupante. Não é só a questão da visitação, né? A natureza que está pedindo socorro. A água que cai no Véu de Noiva vem desse córrego que agora mais parece um conjunto de poças d'água. Este outro, que é afluente dele, está totalmente seco. Dos últimos 13 meses, em 12, as chuvas ficaram abaixo da média na região. Normal é não chover mesmo agora em agosto, julho. No inverno, o normal é não chover. O problema foi o verão passado. O verão passado foi seco. Isso fez com que o nível dos reservatórios, dos rios, enfim, ele fosse diminuindo gradativamente, e aí o problema apareceu de forma mais efetiva agora, durante o inverno. Na cidade, a orientação é economizar. Os 3 reservatórios de captação estão muito baixos. A distribuição está sendo racionada. Para às 11 da noite e volta às 5 da manhã. A zona rural é a mais afetada. 7 comunidades que já estão sem água para o consumo são abastecidas por caminhões-pipa do município. Pelo menos mais 15 também estão em risco. A gente vai fazer a solicitação para mais 4 ou 5 caminhões aí para o reforço, porque a cada semana que a gente abastece aumenta mais o número de residências e famílias que necessitam de água na sua residência. A prefeitura diz que vai construir 11 poços semi-artesianos ainda este ano. Enquanto isso, o Marcos reduziu em 80% a produção agrícola para poupar o córrego que abastece o sítio dele, dividindo o pouco que resta da água com a própria natureza. Tem toda uma cadeia, toda uma vida para frente que necessita também dessa água. Pensar no que tem abaixo de nós também. E a sobrevivência nossa, quanto seres humanos, está comprometida pelas nossas ações. Nós somos os responsáveis pelo que aqui acontece. Hoje é dia de festa no zoológico de 2 irmãos que fica no Recife. É que o chimpanzé Senna está fazendo aniversário. Aí a Beatriz Castro, olha só, foi uma das convidadas para essa comemoração especial. O Parque de 2 Irmãos está fechado para visitas desde que a pandemia começou. Mas uma data não poderia passar em branco. Hoje é o dia do aniversário do morador mais antigo e um dos mais carismáticos do zoológico. Senna está completando 64 anos. É uma vida longa para um chimpanzé. Naturalmente, ele já tem uma vida longa, né? Um animal chega a 50 anos, aqui ele já está com 64. Então, é um animal bem idoso e requer os cuidados que a gente tem. Senna chegou a 49 anos, vivia num circo. Aqui ganhou mais espaço e afeto. Conquistou veterinários e tratadores com uma inteligência privilegiada. Olha só como ele interage. Desabotoa o colete da bióloga. Tira a luva do tratador. Faz carinho no veterinário. É um dengo só. Denison conhece Senna melhor do que ninguém e não tem o menor trabalho para colocar o colírio nos olhos do chimpanzé todos os dias. Hoje a gente trata às vezes que é um velhinho ranzinza, mas no dia a dia ele é muito tranquilo de se trabalhar. É um animal que obedece aos comandos que a gente ensinou, é um animal que coopera na hora de fazer uma medicação, de dar uma comida diferente, de dar um comando de entrar e sair. Então, tem uma personalidade que é fácil de lidar. Para estimular a cabeça e os movimentos do Senna, alguns truques, como espalhar roupas com o cheiro de quem convive com ele. E o chimpanzé vai direto na camisa do veterinário. É importante que a gente quebre essa ociosidade, o dinamismo da natureza é constante e a gente tenta trazer um pouco para o cativeiro. Mas o Senna gosta mesmo é de ficar no alto deste tronco, observando tudo. Majestoso. Extremamente curioso, ele acompanha qualquer movimentação e percebe que algo diferente acontece do lado de fora. Os preparativos para o aniversário começaram cedo. Bolo de banana, aveia, canela e mel. Na decoração,
mais banana. Assim que o bolo foi servido, Senna devorou cada pedaço, encheu a boca e fez cara de quem gostou. Senna já é um idoso, não gosta de barulho e está cada vez mais ranzinza. Por isso os aplausos foram assim, ó, de forma simbólica. O senhorzinho mais querido do zoológico merece todo o carinho e gratidão. É um idoso que requer cuidados, como todo idoso, né? Então, tudo que a gente faz para ele é justamente para ter cuidado com ele. Cada ano é um ano de cuidado, é um ano de comemoração mesmo, que pode ser os últimos anos de vida do Senna. Ele é um nosso mais querido, né? Mais antigo nosso e merece todo esse reconhecimento, né? Os animais eles não têm culpa de estar aqui e a gente tenta dar o melhor para eles. E é uma forma de agradecimento também. Saúde, Senna. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, que é às 8h30, sempre pelo horário de Brasília. Uma boa noite para você e até amanhã.